Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos como mandante ou visitante da Loteca Concurso 1073. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times como mandante e visitante. Primeiro jogo Flamengo e São Paulo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o São Paulo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Segundo jogo Botafogo de Ribeirão Preto e Ponte Preta pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo de Ribeirão Preto como mandante, a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Ponte Preta como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Terceiro jogo Volta Redonda e Operário pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Volta Redonda como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Operário como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Quarto jogo Botafogo e Internacional pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Internacional como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Quinto jogo Atlético Mineiro e Bahia pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro como mandante, a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Bahia como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Sexto jogo Chapecoense e Atlético Goianense pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Chapecoense como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Atlético Goianense como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Sétimo jogo América Mineiro e Goiás pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do América Mineiro como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Goiás como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Oitavo jogo Corinthians e Coritiba pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians como mandante, a equipe teve 5 vitórias. Já o Coritiba como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Nono jogo Grêmio e Fluminense pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Grêmio como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Fluminense como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Décimo jogo CSA e Botafogo da Paraíba pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do CSA como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Botafogo da Paraíba como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 11º jogo Paysandu e Náutico pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Paysandu como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Náutico como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 empates. 12º jogo Chelsea e Liverpool pela Premier League. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Chelsea como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Liverpool como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. 13º jogo Guarani e Juventude pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Guarani como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Juventude como visitante,
nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 14º jogo Fortaleza e Santos pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Santos como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.